Quem domina a sua mente? Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é seu amigo e irmão, professor Jael Cândido, auxiliar de trabalho da igreja. Amém? Hoje a lição que vamos estudar é essa. Quem domina a sua mente? Ou quem domina a sua mente? Não é? Então, nós estamos essa lição maravilhosíssima em que vamos conhecer alguma parte, algum campo de guerra da nossa vida. Antes que tudo, peço a você que esteja assistindo essa aula que se inscreva no canal, que compartilhe, que deixe o seu like aí, me ajude o canal Palavra Viva e algo mais. Então, quem domina a sua mente? O textual diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a verdade prática diz: os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite a pessoa aprender, desejar, pensar e agir. A leitura bíblica em classe está escrita no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 9. Vamos ler junto, abra sua Bíblia. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisas algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações e graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste de mim ou em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Esta lição tem por objetivo geral mostrar que o seguidor de Jesus tem a mente de Cristo. Esta lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos explicar a epístola aos Filipenses. No segundo vamos conceituar a palavra mente no contexto bíblico. E no terceiro vamos expor o conceito da expressão a mente de Cristo. Amém? Então nós vamos estudar esses assuntos e aqui nós estamos prontos para passar para os irmãos e aprender mais um pouco. A introdução diz assim: quem nasceu de novo é nova criatura. E assim a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. Isso significa que nós, como cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A presente lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes e as nossas decisões, se realmente Jesus é o Senhor de nossos pensamentos. Amém? Primeiro tópico diz assim, sobre a epístola aos Filipenses. Amém? Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Paulo esteve na cidade por ocasião de sua segunda viagem missionária e ali fundou a primeira igreja europeia. Isso aconteceu na casa de uma empresária chamada Lídia, vendedora de púrpura, e o apóstolo deixou a cidade por causa das pressões locais. Mas o relacionamento entre ele e os filipenses continuou. Cerca de 10 anos depois, Paulo escreveu a Roma, ou de Roma, a esses irmãos por volta do ano 62 ou 63 depois de Cristo. Veja só, Filipos foi uma cidade histórica, a primeira vez que Paulo chega em Filipos, chega para expulsar o espírito de adivinhador de uma mulher. E ali Paulo é açoitado, porque era o ganha-pão de alguns.
e ali já marcou, mas nasceu ali uma igreja. E dali em diante Paulo foi perseguido, mas continuou, fugiu dali e continuou ainda conversando com os irmãos. A doutrina, o objetivo da carta não era solucionar problemas doutrinários nem de relacionamento entre os filipenses, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Um dos propósitos estava vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo. Os problemas referentes às heresias eram periféricos. O apóstolo trata desse assunto mais como precaução. Veja que esta carta aos filipenses, ela não foi escrita para doutrinar nem alertar, mas foi por causa do amor. Foi enviada porque Paulo tinha um amor por aquela cidade. O relacionamento havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comuns nas igrejas ainda hoje. É possível que o pedido do apóstolo para ajudar as irmãs Evódia e Sinéquia, ou Sintique, aliás, indique algum problema de desentendimento entre elas. O apóstolo pede que haja unidade e harmonia entre os crentes, tendo por base a humildade e o exemplo de Cristo. Houve, como ele disse aqui, alguns problemas, como sempre existe em cada igreja, mas o apóstolo incentiva os irmãos a resolverem de forma idônea, que possa ter entendimento a fazer isso com a irmã Evódia e sentir que estava passando uns problemas difíceis. Bora lá. O ensino. Filipenses é uma epístola prática e os pensamentos teológicos aparecem casualmente, como no parágrafo teológico por excelência no capítulo 2, do 5 ao 11, e no lar celestial prometido aos cristãos no final do capítulo 3. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipe. E este é um dos temas da carta, a alegria. A igreja de Filipe é um exemplo de ser seguido por todos. Isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa. Filipos, não havia congregação em Filipos. Os irmãos congregavam, se ajuntavam na casa dos irmãos. Mas eles tinham o sentimento de Cristo, eles eram alegres, e uma certa vez, por causa da tristeza de Paulo, porque Paulo estava preso, e ele sem poder ajudar, Paulo estava entristecido, mas Paulo envia a carta aos filipenses dizendo: alegrai-vos, regozijai-vos, para que veja que o verso 6 da leitura: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Amém? Então veja que ele insiste que o povo fique firme e saber que Deus domina todas as coisas. Sobre a mente no contexto bíblico, vamos lá. Há diversos termos nas línguas originais da Bíblia para mentes e seus derivados. Vamos estudar alguns deles aqui. Cada termo apresenta diferenças sutis, mais significativas. A mente como faculdade psicológica. O Novo Testamento grego é o termo nous, de amplo significado, como mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Na presente lição, o sentido dessas palavras é de uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado.
O apóstolo Paulo está referindo-se eu regenerado em contraste com a carne, sem o controle do Espírito Santo. É como essa mente cristã se desejamos, que desejamos a lei de Deus, ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Veja que a mente é um lugar onde aprendemos, onde tiramos conclusões, é um lugar onde a gente tiramos finalizações, né? É a nossa mente. A mente é um lugar onde se faz o planejamento. É como se fosse o escritório do corpo, né? Pois a mente é quem toma toda a decisão. A mente como forma de pensar. A mente parece também no Novo Testamento como uma maneira de ou forma especial de pensar. A ideia nesse caso é de disposição e de atitude, tanto no sentido negativo, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Como a Nova Almeida atualizada como positivo, amai vós também com este pensamento. Assim ter a mente de Cristo significa pensar como Ele. Veja que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Como foi a mente de Cristo? Foi uma mente pura, verdadeira, cheia de atitude correta. As negativas ele deixava para trás, mas foi positiva. O espírito, o substantivo grego pneuma, traduzido geralmente por espírito, é usado ainda da forma metafórica como um modo de ser, atitude e forma de pensar. Se algum homem chega a ser repreendido, surpreendido em alguma ofensa, é vós que sois espirituais encaminhai tal com um espírito de mansidão. É uma atitude ou modo de ser que reflete a forma de uma pessoa encarar ou pensar sobre um assunto. Essa expressão é usada em contraste entre o divino e o meramente humano. Veja só. Falando de Espírito, nós temos o Espírito Santo, ele nos ajuda a pensar e a tomar atitude. Agora, esse Espírito aqui que está falando, existem pessoas que têm uma calma, um modo de ensinar, um modo de ver, um modo de ajudar. E o apóstolo Paulo diz, quando alguém tiver com algum problema, chame alguém que tem um espírito idôneo. E esse espírito que ele está falando aqui é uma pessoa que tem uma mente boa, que sabe analisar, que possa tirar as correções, que possa tomar uma atitude correta. Espírito vai refletir a mente também, mais uma vez. Coração, nós temos o nosso coração, é um órgão, um músculo que bombeia o sangue. Mas a mente é que toma toda a atitude. Amém? Coração aparece em toda a Bíblia como centro da vida física, espiritual e mental, emotiva e volitiva. É a fonte de vários sentimentos e afeições, como alegria e tristeza. O coração é a sede do pensamento e da compreensão. Seu uso metafórico aparece como a fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos. Mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior. Esse sentido aparece também no Antigo Testamento. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? O coração aqui vai representar mais uma vez a mente. A mente, porque muitas vezes a gente pensa que o coração chora, o coração entristece, mas o coração é apenas um músculo que bombeia o sangue para todo o corpo. E na realidade a mente é quem toma toda a atitude, a mente
Alguém perguntou assim, disse assim, no que você pensa diariamente? A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E muitas vezes de tanto pensarmos em alguma coisa, falamos, porque se nós pensamos, enchemos o nosso coração. E se o nosso coração não está cheio, é o que vai sair. Portanto, o apóstolo, a Bíblia nos incentiva a ter o pensamento de Cristo e nos subjugarmos a Ele para podermos ficar firmes sobre a mente de Cristo. O sentido que norteava a vida dos irmãos filipenses era de alegria e de comunhão. É isso que deve prevalecer na vida cristã em todos os lugares e em todas as épocas. O sentimento de alegria, nossa gratidão a Deus e a paz de Deus. Veja que isto é a mente de Cristo, aquele sentimento de alegria, porque quem tem a mente de Cristo, a Bíblia diz, se eu estiver em vós, e se vós estiver em mim, ou se vós estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, podereis pedir-vos o que quiseres. Ou seja, a palavra quer dizer assim, se você tiver a mente de Cristo, você vai receber o que você pede. Então, há um sentimento de alegria por ser uma pessoa conquistadora, não é? E sempre vamos ter aqui a nossa vida de gratidão e uma vida de paz, porque quem tem a mente de Cristo perdoa, quem tem a mente de Cristo não se embaraça com o que vem por aí. Então, irmão, que possamos pensar diferente, que possamos analisar, que possamos ser crentes diferentes, obter a mente de Cristo, ser mais que vencedor como Cristo e dizer ao inimigo que ele não vai vencer. Lembre-se que a nossa mente é como se fosse uma faculdade, como já disse, ou um campo de guerra. Quando muitas vezes não está, o Espírito Santo não tem tomado lugar, o Espírito Santo não toma as atitudes, não nos ajuda, aí vem o inimigo e toma as atitudes. Ou você dá lugar ao Espírito Santo, ou o inimigo vai tomar o lugar sem você dar permissão. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou ninguém pode agradar a 2 senhores. Quando agradar a um, o outro ficará com raiva. Quando agradar ao outro, o primeiro ficará com raiva também. Então possamos ter a mente de Cristo, possamos pensar diferente. Não deixe o inimigo trabalhar na sua mente, mas que Deus venha trabalhar na sua mente e que você venha ser vencedor. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida, a minha vida, a tua casa, a minha casa. Que nós, a partir de hoje, possamos pensar diferente. Que Deus te abençoe e abençoe a tua família.